A CPI dos respiradores tomou o depoimento da servidora pública do Estado, Simone de Souza Becker, que atuou como controladora adjunta da CGE, a Controladoria Geral do Estado, até a última sexta-feira, dia 26 de junho, quando pediu exoneração do cargo. Os deputados convocaram a servidora para esclarecimento de dúvidas sobre a participação da CGE em um grupo de WhatsApp, criado pelo secretário de Estado da Administração, Jorge Tasca, com o objetivo de promover debates e orientações sobre as compras relacionadas à Covid-19. De acordo com Simone, ela foi designada pelo então Controlador-Geral do Estado, Luiz Felipe Ferreira, como representante da CGE no grupo, aberto no dia 22 de março. Na página 26, a senhora encaminha um arquivo, chamado Contratações Corona. Isto. E alerta que o material é do Pernambuco, é isso? Isto. Esse material a senhora pegou na internet? Não, é que a gente faz parte de um grupo de WhatsApp também do Conselho Nacional de Controle Interno, CONASSE. E a gente conversa muito nesse grupo sobre as situações que estavam ocorrendo também nos outros estados e essas construções que estavam sendo feitas, Então, a gente sabia que em Pernambuco, e depois eu também, num outro momento do grupo, eu coloco um projeto de lei do Espírito Santo, uma minuta de projeto de lei, justamente para tratar sobre essa questão de pagamento antecipado e outras situações também que envolviam aquele momento, Então, lá no dia 22 de março, estavam discutindo nesse grupo pagamento antecipado, procedimentos para pagamento antecipado. Sim. A ex-controladora adjunta do Estado afirmou que não foi informada sobre a negociação do governo com a empresa fluminense Veigamed para a compra dos respiradores e que para qualquer aquisição durante a pandemia, a orientação dela, ainda em março, foi sempre a de esperar a aprovação de um projeto de lei pela Assembleia Legislativa para legalizar o pagamento antecipado. Tudo que a gente podia trazer, inclusive, dos outros estados, a gente fazia sempre no intuito de deixar o processo, inclusive, mais transparente. Naquele momento, eu entendia muito importante a lei, inclusive, para dar um respaldo ao gestor quando ele fosse negociar com o fornecedor. Porque ele teria, por mais que ele estivesse sofrendo pressão do fornecedor, ele diria, não, eu tenho uma lei, está aqui, eu tenho que seguir esses procedimentos aqui. Então, até nisso, eu entendia que, naquele momento, precisava realmente de uma medida provisória ou um projeto de lei que deixasse realmente a situação, os procedimentos bem transparentes. Porque a gente tem jurisprudência do TCU sobre pagamento antecipado, mas não no momento de pandemia, era algo novo. Então, eu sempre defendi no grupo a questão da legislação para esse procedimento. Com base na transcrição das conversas do grupo de WhatsApp, o relator da CPI, deputado Ivan Nats, relembrou que Simone Becker e a diretora de Gestão em Licitação e Contratos da Secretaria de Estado da Administração construíram o projeto de lei, conforme as necessidades observadas pela então Superintendente de Gestão de Compras na Saúde, Márcia Pauli. E que o projeto foi encaminhado ao Poder Legislativo catarinense num dia e retirado no outro pelo governo. Durante o depoimento, a servidora entregou uma cópia da primeira versão do projeto à CPI. No artigo 1º, inciso 2º, lá na conversa de vocês, tem uma anotação dizendo que a antecipação de que se trata o caput deste artigo deverá ter os seguintes requisitos. Inciso 2º, dependerá do estabelecimento de garantias específicas e suficientes que resguardem o risco inerente à operação. Então, para os membros da CPI, quem tirou esse projeto de lei daqui não queria que o item 2 entrasse no ordenamento jurídico. Ou seja... Aliás, foi, se me permite, deputado... Claro, deputado Kennedy. Na conversa do grupo, esse era o item com mais preocupação e a procura, tanto de todos os grupos, na procura de dar garantia e diminuir os riscos, Até que lá na frente, houve o acordo dessa mudança do artigo 2º, e que daí veio para cá e vai, como Vossa Excelência diz, quem tirou daqui é que não queria exigir as garantias. Porque se esse projeto de lei vem para cá, o que acontece? A Assembleia aprova
E quem estava negociando os respiradores ficava obrigado a exigir a garantia. Então, na minha visão, quem botou esse projeto de lei aqui se percebeu de que, como o projeto de lei ele não poderia fazer o pagamento antecipado sem garantias, e a empresa com quem ele estava negociando não tinha garantias para dar, ele tirou o projeto de lei para poder fazer o pagamento antecipado sem garantias. A senhora faz o mesmo raciocínio que a gente? Ou evoluiu no grupo, uma outra forma? Eu não sei exatamente por que o projeto de lei não caminhou, né? Não participei dessa situação. Não me causou estranheza, né, de ter tido esse projeto no grupo e não ter ido à frente. Não sei os motivos. Simone reforçou que recomendou cautela porque os fornecedores não queriam dar garantia de entrega. Porque naquele momento é sabido também que os fornecedores eles faziam realmente, existe a conversa no grupo, que eles também não queriam dar as garantias, né? Isso. Então, a meu ver, assim, teria que ter muita cautela do gestor, muito justificado, né, no sentido de, principalmente, no WhatsApp eu deixo isso muito claro, fazer uma qualificação do fornecedor. O deputado Kennedy Nunes relembrou a troca das empresas fornecedoras na última hora, favorecendo a Veigamed. A proposta da Brazilian Trade é do Rafael, que nós já interrogamos ele aqui, e foi aquele que, quando o Samuel Rodovalho pediu os 3 milhões de comissão, ele saiu fora. E que daí a Veigamed pegou essa proposta, fez um Ctrl+C, Ctrl+V, inclusive sem tirar o nome do Rafael, e apresentou para que foi feita a compra. Em seguida, a servidora contou que no dia 31 de março participou de uma reunião no prédio da Defesa Civil, sede do COIS, Centro de Operações de Emergência em Saúde, e que, na ocasião, um diretor da Secretaria de Estado da Saúde teria dispensado o auxílio presencial dos auditores. Nós fomos lá no dia 31, e aí a gente levou duas frentes de trabalho que a gente entendia necessárias. Além dessa frente, que eram situações de auditoria, nós questionamos se eles queriam auditores internos de forma presencial. E eu me lembro que o diretor Carlos falou que não havia necessidade. Carlos? O diretor Carlos, diretor de licitações. Trata-se do ex-diretor de licitações e contratos, o coronel reformado do Corpo de Bombeiros, Carlos Charlier Campos Maia. Ele comentou que tinha resistência à CGE, porque a gente tinha feito um trabalho da lavanderia, a gente ficou 7 dias nos hospitais verificando o serviço de lavanderia, né? E aí ele comentou que era contra a gente, porque a gente não tinha avisado a saúde, né, que a gente faria essa auditoria. E aí eu expliquei para ele que faz parte, a prerrogativa do controle interno, muitas vezes fazer visitas, né, surpresa, e que não teria sido feito dessa forma. E ele falou que não precisava, então, de auditores, que os processos estavam bem instruídos, e que, inclusive, ele achava que não era interessante porque a gente não conhecia o operacional do sistema da saúde e que, naquele momento, eles não tinham tempo hábil para buscar a senha e explicar como é que o sistema específico da saúde funcionava, né? Porque eles têm um sistema próprio, não é o CIGEF. Para deixar bem claro, eles rejeitaram, então, a ajuda de vocês? Isso. A gente tinha a intenção de realmente, como a gente sabia que poderia haver uma situação de necessidade de orientação na instrução dos processos, por mais que isso não seja o normal da auditoria, de colocar auditores, porque a gente tem que separar muito bem execução e controle, a gente se propôs naquele momento a efetivamente colocar auditores lá dentro da Defesa Civil, para ajudar. Essa era sempre a nossa preocupação, o que a saúde precisava. Considerando que a Márcia deu o aval, a Márcia ainda questionou, né? Eu ainda questionei a Márcia, Márcia, é isso mesmo? Vocês não querem auditores internos aqui dentro para auxiliar na instrução de processo? Aí a Márcia
disse que sim, ok, que o diretor Carlos estava entendendo que não havia necessidade. Então, a gente teve outras 2 frentes de trabalho. A gente levou o material da CGE... Só um minutinho, relator. Eu acho que essa é uma fala importante dela, porque a Márcia esteve aqui e o coronel, e eles disseram exatamente o contrário, que tinham pedido ajuda e que não tinha vindo. De acordo com Simone, como a secretaria dispensou o trabalho presencial dos auditores, ela partiu para outras frentes de trabalho, entre elas a elaboração de um guia de riscos nas compras em época de crise. O relator da CPI, então, tirou uma conclusão, avalizada pela servidora. Vocês vão fazendo todo o trabalho de vocês, deixando claro, alertando, falando, conversando, e quem vai comprando lá na secretaria vai ignorando tudo isso. E pior, não vai avisando eles de que estão fazendo. Deputado Kennedy, deputado, eles não vão avisando eles do que estão fazendo. Eles estão no grupo alimentando informação, mas não estão dizendo para eles, nós estamos comprando antecipado, já tem a nota, tem o pagamento, certificando a nota. Eles vão fazendo um embuste, se é essa a palavra, com vocês. É isso que a gente percebe aqui, acompanhando a compra, acompanhando a licitação e fechando as informações com os grupos. É isso que a senhora também tem essa percepção, depois de ter acompanhado tudo isso? Sim, senhor. Inclusive, essa é uma situação que me fez pedir exoneração do cargo, porque eu até tinha sido solicitado entrevistas para mim, depois de sexta-feira, quando eu pedi exoneração, mas eu entendi que aqui era o momento certo, por consideração ao trabalho que vocês têm feito na CPI. Simone também confirmou que ela e o Controlador-Geral do Estado, o professor Luiz Felipe Ferreira, só souberam da compra dos respiradores junto à Veigamed no dia 17 de abril. Sobre especificamente o caso da Veigamed, nós soubemos no dia 17 de abril. O superintendente Orlando fez contato com o professor, falando da preocupação com relação a essa aquisição. E aí, no dia 18, que era um sábado, a Márcia... Na verdade, nesse mesmo dia, o professor já coloca ali num grupo, que a gente também tinha um grupo interno, um grupo de WhatsApp interno, falando sobre essas situações. O professor alerta sobre essa compra. O nosso coordenador de informações estratégicas já começa a fazer um trabalho de verificação dos fornecedores e sócios, e já foi designado um auditor naquele dia, que era uma sexta-feira, para começar a verificar realmente essa aquisição. E aí, no dia 18, no sábado de manhã, a Márcia envia um e-mail para a gente pedindo para olhar esse processo, mas já estava sendo olhado. O deputado Kennedy Nunes pediu esclarecimentos sobre uma reunião com a ex-superintendente de gestão de compras da saúde, Márcia Pauli, no escritório particular do então Controlador-Geral do Estado, Luiz Felipe Ferreira. Reunião que aconteceu um dia depois que o site The Intercept noticiou a compra dos respiradores, com pagamento antecipado, sem licitação e entrega não realizada. Como é que surgiu aquela ida da senhora ao escritório particular do ex-controlador geral, que a Márcia disse que foi chamada lá e o controlador disse que foi chamado pelo secretário, a senhora ficou lá. Como é que foi? A Márcia disse que foi para ela não ver a fala do governador. O secretário disse que foi a Márcia que chamou. O que a senhora fala sobre esse assunto? Nós temos 2 versões. Eu queria ouvir da senhora que estava presente. Sim, senhor. No dia 28 de abril, 12:02, a Márcia escreveu para o professor assim: Professor Felipe, bom dia. O professor responde: bom dia. A Márcia escreve: gostaria de saber se o senhor consegue me receber. Tenho muitas dúvidas. Gostaria de documentar tudo, dar materialidade a todo o tempo que permaneci no COIS, etc. Antecipar toda essa instrução.
Caso possível, só me passe qual sua disponibilidade. Simone Becker disse que foi convocada pelo controlador a participar da reunião, marcada para o dia seguinte no escritório dele, localizado no bairro Santa Mônica, em Florianópolis. Quando eu cheguei lá, o professor, só estava o professor na sala, e ele comentou que ele estava sendo chamado para uma live com o governador. Mas que como a Márcia estava a caminho, que era para eu aguardar e ouvi-la. Nesse momento, eu esperei na sala, já fiquei esperando, a moça da recepção avisou que ela estava subindo. Eu já recebi na porta, ela estava muito abalada, né, chorava muito, e fiquei preocupada assim, com a situação dela, né? E aí ela comentava de datas, nomes, preocupada que os respiradores não iam ser entregues. Ela perguntou por que o professor não estava ali? Sim. O que a senhora respondeu? Eu disse que ele tinha sido chamado para uma E live. mesmo assim ela começou a falar com a senhora? Sim. Simone disse que apenas deu algumas orientações a Márcia sobre a documentação necessária que ela deveria reunir em sua defesa. Questionada sobre a participação da Controladoria em outros processos de compra da Secretaria de Estado da Saúde, a servidora afirmou que as dificuldades sempre existiram. Antes da pandemia, Simone, a CGE participava mais das decisões, olhava mais para o controle. Me parece que, vou chamar assim, a estrutura principal do governo, os mais responsáveis do governo, não estão dando muita atenção ou muita importância à fiscalização, à orientação da CGE. Antes da pandemia também era assim, vocês não eram muito ouvidos, ou foi mais agora, durante a pandemia? Não, eu acho que sempre, nesse um ano, sempre foi assim, uma dificuldade realmente. Alguns gestores têm uma aproximação muito boa da CGE, né, eles se apoiam na CGE, tem gestores que fazem isso, mas nós temos dificuldade, e uma dificuldade realmente era na Secretaria da Saúde. A próxima reunião da CPI dos respiradores está marcada para terça-feira, dia 7 de julho, quando os parlamentares deverão aprovar requerimento para a condução coercitiva do representante comercial Cauê Lopes Martins, de São Paulo, que não respondeu ao chamado dos parlamentares. Cauê é apontado como um intermediário entre o empresário Samuel Rodovalho, que tentava vender os respiradores para o governo do estado, e a empresa de Joinville, Brazilian Trading, que desistiu do negócio após saber da necessidade de pagar comissão de R$3 milhões. A CPI ela tem os poderes do Código de Processo Penal, e dentro de um dos poderes do Código de Processo Penal é a condução coercitiva. Se a testemunha não quer vir à CPI e a CPI quer ouvi-la, a solução que a CPI tem é determinar a prisão e a condução coercitiva. Então, vamos aguardar agora se ela não aparece espontaneamente diante dessa decisão, e se ela não comparecer, a CPI vai ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário determine a condução dessa pessoa para vir à CPI. É o empresário, uma pessoa que participou do processo diretamente, e é importante que fale conosco.